Cara, viu só a experiência simples demais, né? O cara simplesmente ligou um fio numa bateria e botou a agulha da bússola paralela ao fio. Quando ligou a bateria, né, passou corrente pelo fio, e no magnetismo a corrente é sempre corrente convencional. Cuidado com isso, Sempre a gente vai considerar a corrente saindo do lado positivo. Fez corrente passar pelo fio. E quando ele fez isso, né, a agulha da bússola desviou, girou. Então ele descobriu que corrente gerava campo magnético. Gera campo magnético. Quem fez isso? Oersted. Beleza? Zeca, por que corrente gera campo magnético, hein? Cara, porque Deus quis. O cara nunca descobriu por que corrente gerava campo magnético. Ele só descobriu que corrente gerava campo magnético. Isso foi importante demais, né? A partir daí o homem conseguiu relacionar magnetismo com eletricidade. Certo? Ele conseguiu começar a estudar uma coisa chamada de eletromagnetismo. Ele descobriu que corrente elétrica conseguia produzir campo magnético. E mais, né? Ele descobriu que invertendo o sentido da corrente, invertia o sentido do campo. Então o campo magnético gerado tinha tudo a ver com essa corrente elétrica. E ele conseguiu começar a explicar por que alguns corpos se comportavam como ímãs e outros não. Vamos ver isso? Galera, como é que o homem consegue então, com a descoberta de Oersted, explicar por que alguns corpos se comportam como ímãs e outros não? Na verdade, eles começam a associar direto corrente elétrica com campo magnético. Eles sabem que é carga e movimento que gera campo magnético. Então eles começam a pensar que o campo magnético existente no ímã deve ser proveniente das cargas elétricas que se movimentam dentro deles. Que carga elétrica é essa, Zeca? O elétron, né? Quando o elétron gira ao redor do núcleo do átomo, aqui está o núcleo, aqui está o elétron, ele tem dois movimentos, já sabe disso, aula de química, né? Ele tem um movimento de translação e um de rotação, chamado spin. Ele gira ao redor de si mesmo, beleza? E quando ele gira, então, ele produz dois campos. Um gerado pelo spin e outro gerado pelo movimento de translação. O mais intenso é o campo gerado pelo spin, certo? Você viu na experiência, né? Que se eu inverter o sentido da corrente, eu inverto o sentido do campo. Então, se eu tiver dois elétrons girando em sentidos opostos, eles geram campos magnéticos em sentidos opostos. Lembra da aula de química lá, né? Que vocês tinham que determinar o número quântico magnético. Daí vocês pegavam o subnível, dividiam em orbitais, e o professor de química falava o seguinte, né? Cada orbital cabia 2 elétrons, certo? E o cara começava a encher os orbitais, né? Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. E quando terminava para cima, o cara começava a botar para onde? Isso, boa, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Galera, aqui, o professor de química falou o seguinte, né? O sentido da flecha, ele indica o sentido do spin do elétron. Se é horário ou se é anti-horário. E para caber no mesmo orbital, os dois necessariamente têm que ter spins contrários. Se um gira no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Na verdade, essa flechinha aqui, né? Ela poderia estar representando o campo magnético gerado por cada elétron ao girar. Como eles têm que ter sentidos opostos, os dois campos têm sentidos opostos. E aliás, né, é necessário que eles tenham sentidos opostos. Porque a força elétrica já é de repulsão. Então a magnética, para segurar os dois, para que eles não se excluam no mesmo orbital, tem que ser de atração. Então se um gira com o norte para cá, o outro tem que ser com o sul. Porque norte e sul se atraem. Beleza? Cara, em alguns átomos, esses orbitais são completos, né? Cada orbital tem o seu parzinho. Beleza? E percebe, como o campo magnético é uma grandeza vetorial, esses campos se anulam. Se ele se anula, o campo magnético total desse átomo vale 0. Então, apesar de cada elétron se comportar como um pequeno ímã, os átomos que formam esse material aqui, eles não são ímãs, porque eles têm campo magnético total nulo. Não sobra nenhum elétron com campo magnético ou nenhum orbital com campo magnético resultante diferente de 0. Só que tem átomos que não são assim, né? Por exemplo, no átomo de ferro,
No subnível D aqui, ó, eu vou ter 6 elétrons e cabem 10. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter, ó, 4 orbitais incompletos, em que os spins, ó, vão gerar campos no mesmo sentido. E vetor no mesmo sentido a gente soma, né? Então o átomo de ferro, por exemplo, ou cada átomo de ferro, ó, vai ter um campo magnético total diferente de zero. Aqui, ó, nesse orbital, nesse subnível aqui, né, eu vou ter 2 elétrons que anulam seus campos. Mas eu tenho 4 elétrons sobrando, ó, e cada um gera um pequeno campo magnético, mas que somado vai fazer com que o átomo como um todo se comporte como um pequeno ímã. E se eu tiver um pedaço de ferro, né, se eu tiver um pedaço de ferro, ó, cada átomo desse pedaço de ferro é um pequeno ímã. Beleza? Zeca, como é que estão esses pequenos ímãs? Normalmente desorganizados. Na verdade, eles se juntam em regiões chamadas de domínios magnéticos. Tem região que vai ter mais átomo gerando campo magnético para a direita, mais átomo gerando campo magnético para cima, para baixo, para a esquerda, tal, de tal forma que normalmente o campo magnético total dá 0. Beleza? Mas eu posso arrumar esses ímãzinhos, né? Eu posso botar aqui, ó, um ímãzão que gera um campo magnético externo e organize campo magnético externo e organize, ó, esses pequenos momentos magnéticos aqui, ó, esses pequenos campos magnéticos, deu organizada nos domínios, fazem com que a maioria, pelo menos, ó, comece a apontar no sentido do campo externo. Quanto mais eu organizar, mais forte vai ser esse ímã. E o campo magnético total passa a ser diferente de 0. E o que não era ímã, vira ímã. Mas, ó, só existem alguns materiais que eu consigo fazer isso, né? São os materiais chamados de ferro magnético. 3. Tá? Ferro, cobalto e zinco, que é o mais importante para a gente. Os ferromagnéticos. São materiais, ó, que depois de magnetizados, o campo magnético produzido por eles é muito grande. Também é aquele velho esquema, né? Sai do norte, olha só, né? Sai do norte, o campo magnético deles, ó, acompanha a flechinha, ó, sai do norte e entra no sul. Percebe, ó, eles vão ser magnetizados sempre, ó, de forma a ser atraído pelo ímã que gerou o campo magnético externo. Ok? Então, um pedacinho de ferro vai ser sempre atraído pelo ímã. Galera, se magnetizar é organizar, né? Desmagnetizar é fazer o quê? Desorganizar. Tanto é que se eu aquecer um ímã, se eu aumentar a temperatura dele, até uma temperatura chamada ponto de Curie, eu desorganizo tudo. Beleza? Eu desorganizo, ó, tudo aquilo que eu tinha organizado. Porque lembra, né? Aumentar a temperatura é aumentar a agitação. E o campo magnético, a partir dessa temperatura, volta a ser 0. O campo magnético total. E o que era ímã, deixa de ser ímã. Galera, tem alguns ímãs ou alguns pedacinhos de materiais que eu magnetizo e permanece um grande tempo magnetizado. Tem outros que o cara magnetiza e rapidinho já desmagnetiza. Certo? São chamados os de ferro mole ou ferro doce. Esses materiais, ó, vão ser ímãs permanentes ou temporários, dependendo do tempo que eles permanecem magnetizados. E tem alguns materiais que não dá de magnetizar, certo? Por exemplo, ó, alumínio. Alumínio até magnetiza, ó, mas o campo magnético que ele produz é tão pequeno que a gente nunca consegue atrair ele com ímã. As substâncias ou os materiais vão ser classificados da seguinte forma, né? Ferro magnético, ferro, cobalto e níquel. Beleza? É isso que eu estava falando, né? São materiais, ó, que produzem um grande campo magnético, certo? Que os domínios se alinham com o campo magnético externo. Eles são usados para produzirem ímãs e eletroímãs. Ok? Existem outros chamados de paramagnéticos, que é o que eu estava falando. Ó. Eles também vão gerar um campo magnético, mas um campo magnético muito fraco, certo? Eles vão ser fracamente atraídos por outros ímãs. Ok? Eles vão ter muito pouco elétron sobrando para gerar um campo magnético resultante no pedaço de material
que tem intensidade suficiente para ser atraído fortemente por um ímã. Então a atração, ou o campo magnético que eles produzem é muito pequeno. E tem os diamagnéticos, que são materiais mais estranhos, que além de não ser atraído pelo ímã, ou além de não ser fracamente atraído pelo ímã, ainda ele é repelido pelo ímã. Se a gente coloca um ímã perto dele, ele vai se magnetizar de uma maneira que ao invés de ser atraído, ele vai ser repelido. Como assim, Zeca? Galera, ele vai produzir um campo magnético, vou apagar aqui, ó. Ele vai produzir um campo magnético contrário ao campo magnético externo, os diamagnéticos. Está aqui, ó, o material diamagnético, ele vai ficar magnetizado de forma que aqui seja norte e aqui seja sul. Então, depois de magnetizado, ele vai ser repelido pelo ímã que criou o campo magnético externo. Zeca, como é que ele faz isso? Ó, essa magnetização dos diamagnéticos vai estar relacionado com o movimento de translação dos elétrons. Tem aqui o núcleo, tem aqui o elétron, e tem o seu parzinho. Eu vou desenhar aqui separado o seu parzinho. Beleza? A presença do campo magnético externo faz com que um deles, tá? O que gera um campo magnético no mesmo sentido do externo, aumente o raio de sua trajetória. Porque, ó, vai ter uma força magnética puxando eles para fora da trajetória. E como aumenta o raio, como se fosse uma espira que a gente vai ver daqui a pouco, diminui o campo magnético que ele produz. Certo? O outro vai diminuir o raio de sua trajetória. Então vai aumentar o campo magnético que ele produz. Quando a gente somar os dois, devido à translação, o campo total vai ter sentido contrário ao campo externo. Campo externo. Beleza? E como tem sentido total, sentido contrário ao campo externo, uma vez que eu ponho perto de um ímã, ao invés de ser atraído, ele vai ser repelido. Ok? Agora vamos dar uma estudadinha agora. Ó. Como é que é o campo magnético produzido pela corrente elétrica em fio, espira e solenoide? Olha só. Antes de falar de fio, eu já ia esquecendo, né? Cara, o que acontece se a gente quebrar um ímã? Vamos botar aqui, ó, norte, sul. Lembra que magnetizar é organizar, né? O cara vai ter ali, ó, aqueles domínios magnéticos apontando preferencialmente no mesmo sentido. Se a gente quebrar sem desorganizar, né, os domínios magnéticos, ó, continuam apontando no mesmo sentido. Concorda com o Zeca? Antes ele saiu da direita e entrava na esquerda, né? E agora ele sai da direita e entra na esquerda. De onde sai o que mesmo? Isso, norte, né? Onde entra é sul. Se eu quebrar de novo sem desorganizar, sai da direita, entra na esquerda. Então onde sai é norte, onde entra é sul. Eu vou quebrando o máximo que eu conseguir. A galera sempre vai sair da direita e entrar na esquerda. Então existe uma propriedade importante do magnetismo, chamada inseparabilidade dos polos magnéticos. É impossível, mesmo que o cara quebre o ímã, separar o polo norte do polo sul. Quando o cara quebra, o cara passa a ter dois ímãs, cada um com o seu polo norte e o seu polo sul. Agora sim, ó, vamos dar uma olhadinha, ó, como é que é o campo produzido por corrente elétrica.